Olá a todos. Essa aula está dentro do módulo 11 do curso de Dilemas Éticos em Medicina Veterinária. Eu vou falar um pouco sobre os dilemas associados ao uso de animais em entretenimento e outros eventos. Meu nome é Ayúlia, eu sou médica veterinária e atualmente coordenadora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Fica aqui meu e-mail registrado para se vocês tiverem interesse em entrar em contato comigo ou precisarem tirar alguma dúvida sobre o conteúdo. Eu queria começar, né, a discussão vindo com a definição do dicionário do que seria entretenimento, né, que é o ato, o efeito de se entreter ou distrair. E aí fica a pergunta inicial, né, o que que é o entretenimento, considerando essas práticas que utilizam os animais? Se a gente for pensar que em um grupo que compartilha os mesmos princípios éticos, um evento de entretenimento deveria incluir situações que geram a distração ou o divertimento de todos os envolvidos na prática. A base deveria ser uma relação benéfica a todos, uma ação consciente e consentida por todos eles. Mas, infelizmente, o que nós vemos nesses eventos com os animais é que os interesses básicos deles são desconsiderados e são privilegiados os interesses dos humanos, ainda mais, às vezes, os interesses questionáveis, né? Que é o de diversão. A base dessa exploração, né, dos seres sencientes, primeiro a gente poderia dizer que é o desconhecimento, então a falta de um conhecimento científico ou valores morais e éticos de uma determinada época acabaram impactando na consideração moral dos animais não humanos e até mesmo de outros grupos de pessoas, né? Que também foram escravizadas e foram exploradas é, também e expostas em zoológicos, por exemplo, né? Eu entendo que essa fase já foi superada porque nós temos vasto conteúdo, muitos materiais que estudam ciência, bem-estar animal e as emoções dos animais não humanos. Então, essa fase do desconhecimento a gente já superou. O que nós temos que agora discutir é a questão, por exemplo, da discriminação, né? Que agora, mesmo com o acesso aos conhecimentos, muitas pessoas ainda decidem ignorar as necessidades, privilegiar as necessidades dos humanos em detrimento das necessidades dos animais. Então, o exemplo, o interesse dos animais, né? O direito dos animais à vida, a sua integridade física, sendo colocado em segundo plano, né? Tem também a falta de preocupação com os interesses do outro. Então, apesar das informações, a gente insistir em privilegiar alguns grupos em detrimento dos outros, ou privilegiar interesses pessoais ou de algum coletivo específico, né? Então, a gente acabar privilegiando esses interesses que, na verdade, são pautados no pretexto econômico, mas que existe no discurso uma garantia, uma necessidade de preservação da cultura ou da tradição. Então, como definição aqui, para entender o que eu vou entender, né, para vocês conseguirem acompanhar a minha linha de raciocínio, os eventos com os animais, para minha avaliação hoje, são as situações em que os animais estão envolvidos em fé, são as práticas, né, humanas, como festas, comemorações, que ignoram os interesses dos animais não humanos, tá? Muitas dessas manifestações são tidas como culturais ou esportivas, porque o avanço, né, tem muitas leis e projetos de lei que pretendem levar essa prática, algumas práticas como manifestações culturais e esportivas, tanto nas esferas federal, municipal, estadual, elas reúnem uma série de elementos na mesma norma que nem necessariamente conversam entre si. Então, ela coloca que é manifestação cultural, esportiva, mas que também preserva o bem-estar dos animais. Aí fica algumas questões aqui que eu levanto, né? Dizer que essas práticas são esportivas, mas quem é o esportista no caso, né? Quem é que está competindo? Se é uma manifestação cultural, ela é cultural para que grupo de indivíduos, né? E essas normas geralmente têm na redação que protegem o bem-estar animal. Obviamente recarece de uma regulamentação, mas quem é que vai fiscalizar? Quais são os protocolos que vão ser utilizados?
O que a gente vê muitas vezes é que o poder dos organizadores desses eventos é tão grande que, inclusive, eles promovem a própria autorregulação, ou seja, quando eles oferecem manuais de avaliação de bem-estar que os órgãos públicos, os órgãos oficiais que deveriam propor a fiscalização, eles aceitam que o próprio organizador faça isso. Então, não tem uma isenção, uma separação, né, na hora de avaliação. E aí o discurso também fica muito focado nos benefícios aparentes dessa prática, dizer que ela é economicamente interessante, que ela gera emprego, e acaba que os animais ficam em segundo plano, ficam invisibilizados. Então, exemplos de provas, né? Rodeios, vaquejadas, provas de três tambores, provas de laço, feiras e exposições agropecuárias, os animais ficam lá horas expostos para que as pessoas tirem fotos, eles ficam muitas vezes expostos ao calor, não têm acesso à água. Então, aqui a gente vê exemplos com crianças, né? É problemático quando a gente mostra, tem essa interação negativa com os animais, porque essas crianças acabam reproduzindo ou entendendo que essa é o modelo, é essa forma ideal de interagir com os animais. Isso é realmente problemático. Tem a farra do boi aqui em Santa Catarina, que apesar de ilegal ainda segue acontecendo, né? Então as pessoas perseguem, agridem, machucam, matam os bovinos na época ali um pouco antes da Páscoa, na Quaresma, né? As touradas e também as corridas de rua atrás dos touros na Espanha. Então, são situações que grande parte da população já rejeita, mas que ainda existem alguns grupos que perpetuam. As cavalgadas, os animais também são, muitas vezes ficam horas expostos ao calor, a condições, né, climáticas ruins, eles não têm direito ao descanso. Quando os animais começam a manifestar cansaço, às vezes são agredidos, são forçados a continuar seguindo viagem. As romarias não deixam de ser uma cavalgada, né? Mas tem um destino, um princípio mais religioso envolvido. Turismo com os animais, é importante dizer que são condições, são manifestações comportamentais não naturais dos animais. Então, os turistas eles estão tão alheios aos animais que os tratam apenas como um cenário, né, de foto, porque não é natural ou aceitável achar que elefantes fariam esse tipo de postura e se aproximariam das pessoas se não fosse por um treinamento, um condicionamento muitas vezes violento. É importante que a gente, né, que os profissionais, que quem está aqui no curso, tenha a capacidade de disseminar esse conhecimento para os seus conhecidos, né? Algumas consequências para os animais dessas práticas é de pensar que essas provas elas envolvem o transporte dos animais, confinamento, perseguição, e que pode envolver agressão física, não só na dinâmica em si da prova, como na perseguição e a laçada, mas os animais podem ser estimulados com choque, com objetos, para que eles se locomovam. Existem variadas maneiras e graus de agressões ou de traumas físicos que podem acontecer, tanto de maneira imediata, na hora, ou pouco depois da prova, ou mais tardio. Também tem riscos de hematomas, escoriações, fraturas, lesões de grau variado, né? E nas situações que os animais ficam expostos em eventos, ou mesmo em zoológicos, de exposição, eles podem sofrer de exaustão física, desidratação, também podem desenvolver doenças, porque o estresse crônico altera a imunidade. Algumas condições, né, alguns efeitos para o comportamento e para a parte emocional dos animais, como eles experienciam estresse agudo e crônico e predominância de sentimentos negativos, como medo e ansiedade, eles podem ter essas alterações imunológicas que eu comentei, eles podem ficar mais suscetíveis a doenças, é, no caso dos animais utilizados em rodeio, né, esses comportamentos de salto, coices, eles não são comportamentos naturais. Eles são obtidos mediante sofrimento psicológico, né, mediante dor, resposta de luta, de fuga, porque são utilizados equipamentos que estimulam esse comportamento, né? O sedem, que é aquela cinta que é colocada no abdômen, na base do abdômen dos animais, ele é extremamente tracionado um pouco antes do animal entrar na arena. Esse material aqui na cintura do boi, né?
Então, ele fica muito incomodado, isso causa muita dor no animal. Então, é por isso que ele faz esse movimento de querer se livrar desse objeto, não só do peão, porque quando o peão cai de cima dele, ele continua fazendo esses saltos, né? E na condição dos animais confinados para exposição, eles também podem ter estereotipias, automutilação e serem extremamente apáticos também. Então, outras alterações para os animais seriam morte, né, ou danos permanentes também, físicos e psicológicos. E para as pessoas envolvidas, né, acontece, como os animais são permanentemente ridicularizados e subjugados, acontece uma deseducação e uma insensibilização. As pessoas param de se preocupar, não têm compaixão, elas são indiferentes ao sofrimento dos animais. Ocorre também um risco iminente, né, concreto de lesões, de acidentes com as pessoas, e a exposição de crianças a esse tipo de violência aumenta o risco delas terem comportamentos antissociais e também experienciarem ansiedade. Então, inclusive, tem comissões de direitos das crianças que recomendam que elas não possam mais participar de touradas ou daquelas aulas para toureiros antes dos 18 anos. Já tem essa recomendação. Na questão do entretenimento virtual, né, seria compartilhar vídeos e imagens de animais nas redes sociais, eles são problemáticos e suscitam esse debate que a gente está tendo aqui hoje, porque geram uma distorção da imagem dos animais, né, de como seria a vida natural deles, se a gente está sempre vendo eles de uma maneira não natural. Então é difícil as pessoas terem uma. É tão bombardeado dessas informações que as pessoas não têm mais visão crítica sobre aquilo. E a exploração virtual dos animais nessas mídias ou produtos audiovisuais tem um grande potencial de disseminação, né? Um mesmo vídeo pode ser visto por até bilhões de pessoas, então é extremamente problemático, né? A multiplicação desses conteúdos. E vídeo, por exemplo, filmes, novelas, até mesmo alguns vídeos engraçados, acabam aumentando o interesse por determinados animais. Se você tem uma raça de cão numa novela, pode ser que aumente o interesse das pessoas pela compra daquele animal. No caso do Procurando Nemo, o filme infantil, quando depois do filme teve um aumento da busca pelo peixe palhaço, né, que é o Nemo. Então é muito problemático, ou aquela coruja do Harry Potter, todos esses exemplos mostram que as pessoas acabam cobiçando esses animais, né? Então essa espetacularização dos animais para ganhar curtidas em redes sociais, elas geram um risco para os animais e para as pessoas, porque essa manipulação excessiva, essa aproximação perigosa com os animais silvestres, ou animais colocados em condições antinaturais, por exemplo, vestidos de pessoas, maquiados, com animais quadrúpedes andando de forma bípede, como se fosse uma pessoa. Animais são ridicularizados e também são expostos a riscos, né? Então, filmes protagonizados, entre aspas, né, que são animações por animais, aumentam a procura por esses animais nas lojas. Então, é muito problemático esse exemplo que é gerado. Então, a gente tem situações em que animais são colocados, principalmente na plataforma YouTube, tem muitos vídeos e canais que fomentam esse conteúdo, animais colocados intencionalmente em situações de risco para serem resgatados, né, falsamente resgatados depois. Tem uma técnica que as pessoas utilizam, tem um canal aqui no Brasil em especial que usa uma técnica chamada clickbait, que é colocar um termo polêmico na chamada do vídeo para que as pessoas busquem esse conteúdo e cliquem nele. E como o algoritmo, a ferramenta não identifica, não distingue comentários positivos ou de negativos, se você vai num canal desse e critica, na verdade ele acaba aumentando o número de engajamento, a interação com esse canal. Há muitos canais desses que acabam conseguindo monetizar, ou seja, conseguirem ganhar dinheiro ainda com esses conteúdos. Há muitos inscritos, ou seja, não são só pessoas que eventualmente veem esses vídeos, são pessoas que consomem e vão atrás, né, de forma consciente nesse conteúdo. Esse canal brasileiro, inclusive, nós do Fórum chegamos a entrar em contato com ele, né, pedindo que ele reconsiderasse esse tipo de conduta, mas não teve retorno, porque talvez ele até ajuda a entidade de proteção animal, até inclusive é um pouco
né, complicado isso, porque ele ajuda a entidade de proteção animal, mas utiliza termos do tipo, como abandonar animais, esse aqui nunca vai mais me desrespeitar, como se ele fosse agredir os animais, mas ele não comete o maus trato, mas ele pode, inclusive, deseducar e estimular pessoas a fazerem isso, né? Então é bem problemático. Os animais em programas de TV, então alguns reality shows brasileiros utilizando os animais colocados junto com as pessoas ali como se fossem objetos de decoração, ou são colocados no meio de provas, ou para pessoas que não têm conhecimento manejarem. Então são indivíduos que estão ali num conflito proporcionado, né, pelo programa, e é intencional que as pessoas se discutam e acabam colocando os animais nesse meio para serem também um pouco vítimas desse programa. E faz parte do processo que o próprio ouvinte, né, o próprio espectador desses programas comece a se manifestar contra essa presença dos animais. Nós, do Fórum, sempre que verificamos isso, nós repudiamos, mandamos ofício, reclamamos com as emissoras, e acho que é importante que mais gente faça isso também. O TikTok, né, que é aquela ferramenta de vídeos, eles às vezes fazem desafios, entre aspas. Um deles utilizava uma árvore de Natal para assustar os gatos, porque os gatos são animais muito curiosos, então eles sobem nas árvores e pegam os objetos de decoração da árvore de Natal. E um dos desafios, entre aspas, desse conteúdo era assustar o animal para ele não subir mais. E muita gente reproduziu. Então, você tem muita interação com esses conteúdos, muito compartilhamento, e as pessoas não têm uma visão crítica, não denunciam esse conteúdo, né? É importante que as pessoas comecem a denunciar e não consumam, porque se você consome, eh, a- a- o algoritmo ali, né? Ele é consumido, ele se perpetua pelo grau de interação das pessoas com o conteúdo. E os GIFs, que são aqueles videozinhos animados, e os memes também podem compartilhar, né, situações em que os animais estão em maus tratos, né? Exemplo desse macaquinho fumando, né? Então, os GIFs, eles podem tanto ter GIFs de animais na situação da natureza, em uma condição natural, uma interação benéfica para eles, mas a grande parte acontece de serem GIFs em que os animais estão sendo, né, ridicularizados, eles estão em situações não naturais, eles estão ou humanizados, tratados como, né, domésticos, colocados para consumir alimentos que não são adequados à espécie. Então, são situações que têm um potencial de encorajar as pessoas para querer adquirir esses animais e os manter em uma situação que impacta negativamente o bem-estar deles. Então, a gente não. Eu coloquei aqui para mostrar para vocês esse conteúdo, mas a recomendação é que a gente não compartilhe, não estimule esses conteúdos. Então, aqui tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês rapidamente o início, que o impacto dessa. Porque quando a gente vê esses vídeos, eles não mostram a origem desses animais ou a situação que esses animais foram submetidos, né? Que eles foram traficados, sofreram danos físicos e emocionais. Esse vídeo, ele mostra o loris lento, que é um marsupial asiático, que ele tem, como um mecanismo de defesa, ele faz aquele movimento com os braços para cima, mostrar que ele não está, né, ele está se sentindo ameaçado. E as pessoas fazem uma leitura totalmente equivocada, de como se ele quisesse cócegas, e continuam estimulando o animal. Porque na natureza ele tem glândulas embaixo dos braços que, em contato com a saliva dele, se torna potencialmente nociva para outros membros da mesma espécie, que são extremamente territorialistas. Então, quando ele faz isso, a ideia é que ele quisesse, né, ele quer se defender. Só que as pessoas não estão entendendo isso, né?
Então é muito perigoso, isso estimula o tráfico, a caça, quando as pessoas veem esses vídeos, porque elas querem, comentários de que elas querem um igual, elas gostariam de ter esse animal, porque ele é muito fofinho, ele é muito bonitinho, só que ignoram o sofrimento desse indivíduo, né? E o risco das pessoas interagirem com animais silvestres, né, é que os animais podem perder o medo natural que eles têm da presença humana, né? E isso ser prejudicial para as pessoas e para os animais. As pessoas podem se envolver em algum acidente e até mesmo ampliar a transmissão de algumas doenças, porque esses indivíduos, eles estão num ambiente em que a gente desconhece os patógenos que eles podem estar albergando, né? Eles podem ficar dependentes da gente para oferta de alimento e tudo. Então, a gente tem que, quando visualizar algum tipo de conteúdo desse, sempre que possível, denunciar e nunca compartilhar. Então, essas práticas, elas causam, né, tem potencial prejuízo ao bem-estar dos animais, elas incentivam maus tratos e estimulam também o tráfico de animais silvestres. Aqui eu vou discutir com vocês rapidamente uma coisa que sempre me incomodou muito quando as pessoas dizem, eu faço turismo, eu faço mergulho porque eu vendo os cardumes de peixes, eu vou aprender a respeitar. Eu vou no zoológico ver os animais, porque assim eu vou aprender a respeitar mais. Mas será que é preciso a gente ter contato com os animais? A gente precisa forçar a nossa presença próximo a eles para que a gente respeite eles na natureza, né? Eu acho que a base disso, dessas afirmações, é o sentimento que predomina ainda de posse. As pessoas ainda têm essa necessidade, elas acham que os animais são objetos que podem ser usados e abusados do jeito que a gente quiser, né? Então, também tem algumas afirmações que você ter contato com eles é uma forma de educação ambiental ou de conscientização, né? Alguns locais que mantêm esses animais em cativeiro acabam vendendo essa ideia de que a interação vai trazer maior consciência ambiental, que as pessoas vão considerar mais os animais, né? Só que grande parte dessas interações elas são negativas para os animais e deseducativas para as pessoas. Quando a gente mostra um animal no zoológico por uma criança, por exemplo, ela não tem condições, ela não está madura o suficiente para fazer uma avaliação crítica, de entender que aquele lugar o animal está porque ele foi vítima de tráfico, de caça, mas que ele não deveria estar ali. Ela está conhecendo o que não deveria ser, né? Então, não tem como fazer essa extrapolação para o correto. Então, essas afirmações são extremamente problemáticas. E a nossa sociedade ainda cobiça muitos animais, né, muitos grupos de animais, por interesses muito egoístas, né? É uma cobiça para ter animais enjaulados como objetos decorativos, por status social. Então, a gente tem o exemplo de passarinhos em gaiola, alguns animais exóticos em aquários, que são mantidos nas casas como objetos de decoração, porque em si essa prática não está beneficiando os outros indivíduos dessa espécie, né? Não está ajudando de alguma forma a conservar esses indivíduos. O papel do médico veterinário nesses eventos, entenda os rodeios, vaquejadas e afins, é que o médico veterinário, como ele é promotor de saúde animal, ele é mobilizado para estar nesses eventos, para testar a saúde dos animais e também para atender, para prestar algum atendimento se necessário. Então, é um médico veterinário que foi contratado muitas vezes pelo organizador, presta serviço para ele constantemente. Então, ele já tem uma afinidade, ou ele entende como razoável, como aceitável aquela prática. Outros, ou até mesmo esses, podem ser contratados também para serem fiscais de bem-estar animal nas provas, né? Então, no exemplo das vaquejadas, tem que ter um juiz de provas, juiz de bem-estar, que acompanha o evento como um todo para testar que os animais estão em bom estado de bem-estar, estão sendo atendidos minimamente. Só que eles são contratados pelos organizadores, né? Então, esses profissionais, eles estão ali para testar o bem-estar dos animais, mas foram por uma demanda dos organizadores do evento. Então, muitas vezes eles acabam chancelando que o evento oferece, né, que oferece o bem-estar adequado para o animal, e isso serve de argumento, né, quando para manutenção das práticas. Quando, por exemplo, uma entidade de proteção animal denuncia esse evento, muitas vezes os juízes, eles indeferem os pedidos dizendo, mas tem fiscalização de bem-estar, então os animais estão protegidos.
Só que não existe um distanciamento, né, desse profissional, porque como esse profissional envolvido está envolvido diretamente, ele pode estar, inclusive, alinhado com os valores dele estão alinhados com os valores dos interessados no evento, né? Porque e aí ele pode considerar mesmo dentro dele que é aceitável a manutenção desses determinados eventos. Tanto porque ele tem valores pessoais, ou seja, ele tem crenças, ele tem aprendizados desde a infância, desde antes da universidade, ele já acompanhava esses eventos, ou ele acreditava que esses eventos respeitavam o bem-estar dos animais, e depois que se forma, ele também pode ter sido convencido, ou meio que um comportamento adquirido pelo tempo ou a convivência profissional, né? Então, se ele está muito tempo nesse ramo, ele pode de fato acreditar que aquela prática respeita os animais, né? O bem-estar dos animais. Então, esse profissional, ele não tem, é muito desafiador que esse profissional, ele tenha a capacidade de ter uma isenção, ele possa ser crítico para avaliar com distanciamento esse evento e avaliar se essa prática submete ou não os animais a sofrimento. Por isso que a gente recomenda que essa avaliação seja feita por um profissional isento, né? E a parte da organização. Na graduação também, eu acho que a gente precisa discutir a ampliação da disciplina de bem-estar animal para aquelas que ainda não têm, né? Mas também ampliar dentro das próprias, dessa disciplina ou de outras, como aplicar esse conhecimento de forma prática, para que o aluno, depois de formado, consiga lidar com os conflitos que vão existir dentro da prática profissional e também ampliar a formação ética desses alunos, né? Então, a gente às vezes carece dessa construção junto à formação desses profissionais, né? Porque daqui a pouco eles estão no mercado. Então, eu acho que é importante que a gente discuta muito mais a bioética e a ética do cuidado em si, para que esses alunos eles possam estar preparados para lidar com os conflitos que vão existir. Então, por exemplo, nesses eventos, quais são os interesses envolvidos? Tem os interesses do cliente para que o animal continue a praticar a determinada prova, que ele tenha o resultado que ele espera, e também tem os interesses do animal. Se o animal tiver com alguma restrição, com algum sofrimento, qual é o interesse que esse profissional precisa privilegiar, né? E a gente precisa também discutir, né, ampliar os debates sobre a consideração moral dos animais, porque a formação requer a inserção desse debate, e eu espero que já esteja acontecendo, né? Na minha época não tinha, porque algumas áreas da nossa profissão vistas como promissoras economicamente, né, para a atuação dos profissionais, elas possam ser questionadas porque elas impactam negativamente a vida dos animais. Então, tanto as práticas agropecuárias para consumo, como a prática para entretenimento, elas precisam ser debatidas, né, profundamente no campo da ética. Com relação às afirmações dos defensores desses eventos sobre estar respeitando ou não o bem-estar dos animais, muitas vezes eles dizem que os eventos não causam, né, lesões, ou eles ocorrem com ausência de lesões, e que as medidas para garantir o bem-estar dos animais são tomadas. O problema dessas afirmações é que, primeiro, elas acabam reduzindo os animais à sua esfera física, como se eles fossem só membros e músculos, né? E mesmo isso não é correto, porque o evento em si causa danos físicos e potenciais, né? E considerar os animais por suas características físicas é uma maneira de negar ou ignorar que eles possuem, né, subjetividade, e possuem sua esfera emocional, e assim acaba desconsiderando também o seu sofrimento. O bem-estar, como demonstrado já no curso aqui, em algumas aulas anteriores, ela é uma ciência que possui meios para a gente avaliar, né? E fazer sua mensuração. Então, quando a gente vê as afirmações sobre o bem-estar, elas devem então ser realizadas por profissional com base nesses protocolos. A gente não pode aceitar afirmações generalistas e superficiais dizendo, tal prática eu respeito o bem-estar, tal prática eu não respeito. Precisa ser avaliado com bastante critério. Porque usar o termo, né, a ciência do bem-estar aqui, de forma superficial, é fazer mau uso dessa afirmação, né, e ela acaba servindo para validar essas práticas eticamente questionáveis. Então, é preciso a gente ter bastante cautela nessa questão.
Então, com essas discussões aqui, né, eu queria que todos entendessem que eu não consegui abordar todas as práticas pelo tempo que nós temos aqui, o assunto não se esgota, é só para trazer mesmo uma reflexão e que vocês possam considerar essas questões todas na sua prática profissional. E que como a gente está avançando nas formas como nós interagimos entre a gente e com os animais, a gente precisa entender que essas práticas, principalmente essas práticas virtuais, elas podem ampliar, né? Elas podem ter um grau de disseminação muito grande. Ainda mais que a gente está vivenciando muitos retrocessos em diferentes áreas da sociedade. Então, práticas que alguns de nós condenamos podem ser consideradas ok, aceitáveis por outros. Exemplo da caça, né, de animais silvestres. Então, por fim, eu gostaria que todos nós, médicos veterinários e estudantes, a gente possa discutir, refletir sobre quais os interesses a gente deve atender com a nossa prática profissional, entendendo que desafios, esses dilemas, eles vão existir sempre, e que, na dúvida, nós devemos priorizar aqueles que têm potencial de serem mais prejudicados, né? Ou seja, os animais não humanos. Eu agradeço a todos pela atenção e fico à disposição no nosso e-mail, tá? Também deixei as referências no fim do conteúdo aqui. Muito obrigada, gente.